Sabe, quando o assunto é dinheiro, a gente pensa logo em quê? Planilhas, gráficos, estratégias complicadas, mas e se a parte mais importante não tiver nada a ver com matemática? E se tiver a ver com psicologia? É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Vamos mergulhar nas confissões financeiras de um autor para entender como as emoções e os objetivos de vida moldam de verdade as decisões que tomamos com o nosso dinheiro. Olha só essa pergunta que vai direto na ferida. O bilionário Andy Gottesman não estava interessado em teoria, em blá blá blá. Ele chegava e perguntava, certo, mas quais ações a pessoa tem e por quê? É uma provocação genial, né? Porque ela joga uma luz naquela distância enorme entre o que se fala que é o certo e o que as pessoas de fato fazem na prática. E essa distância toda nos joga num paradoxo muito curioso, o paradoxo do especialista. Pensa bem, médicos que recomendam tratamentos super agressivos para os seus pacientes, muitas vezes, para eles mesmos, escolhem um caminho mais tranquilo, de cuidados paliativos. E no mercado financeiro? É a mesma coisa. Quase metade dos gestores de fundos simplesmente não coloca o próprio dinheiro nos produtos que eles vendem para os clientes. E olha, não é hipocrisia não. É um sinal claríssimo de que quando a decisão aperta, e é para a gente mesmo, a lógica fria dos números, ela perde espaço para outra coisa. E que outra coisa é essa? Bom, isso nos leva ao verdadeiro objetivo por trás de tudo. Muitas vezes não é sobre ficar o mais rico possível. É sobre algo muito mais precioso, a independência. O Charlie Munger matou a charada com essa frase. Ser independente não tem nada a ver com um iate, com mansão, com o luxo. Tem a ver com acordar de manhã e poder decidir o que fazer com o seu dia. É ter o controle do próprio tempo, das próprias escolhas. Esse sim é o verdadeiro prêmio do jogo. E essa busca pela independência tem umas histórias que são muito fortes. Pega o caso do pai do autor, por exemplo. Ele virou médico já mais velho, mas nunca largou aquela mentalidade de economizar, sabe? De viver de forma simples, como nos tempos mais difíceis. E o resultado disso? Bem, depois de anos guardando dinheiro religiosamente, um belo dia ele simplesmente acordou e pensou, quer saber? Não preciso mais trabalhar. A grana que ele juntou não foi para comprar coisas. Foi para comprar a liberdade de poder escolher parar quando ele quis. Ok, legal. Mas como se chega lá? Então, a chave parece estar numa estratégia que seja psicologicamente razoável e não só matematicamente racional. A grande sacada é encontrar um plano que deixe a pessoa dormir tranquila à noite. Para entender isso na prática, olha o exemplo da hipoteca. O que seria o racional de fazer? Manter a dívida, já que os juros eram baixos, e investir o dinheiro que sobrasse para tentar ganhar mais. Faz sentido, né? Matematicamente. Mas o autor foi lá e quitou a casa. Sabe por quê? Porque a paz de espírito de não dever nada, a sensação de que essa casa é minha, isso valia mais do que qualquer retorno extra. Não é sobre estar certo na planilha, é sobre estar feliz com a própria decisão. E essa mesma lógica se aplica em outro ponto. Olha só, o autor mantém uns 20% do patrimônio dele em dinheiro, parado, na conta. Do ponto de vista financeiro, isso é quase um crime, né? É indefensável, porque o dinheiro perde valor com a inflação. Mas para ele, esse dinheiro é o que ele chama de oxigênio da independência. É a garantia de que se aparecer um imprevisto, ele nunca, jamais vai ser forçado a vender as ações dele na baixa, no desespero. E essa frase do Nassim Taleb, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Quando se vive um degrau abaixo do que se poderia, uma pressão social gigantesca simplesmente desaparece. Aquela corrida dos ratos perde totalmente o sentido. A gente para de se comparar com os outros e o foco vira outro, o que realmente traz paz de espírito. E no fim do dia, o verdadeiro sucesso é isso aí. Beleza, vamos agora levar essa conversa para o mundo dos investimentos e ver como essa filosofia de simplicidade e, de novo, de conforto psicológico se aplica na prática. A jornada de investimento do autor, por exemplo, foi uma virada de 180 graus. Ele começou naquela pegada de stock picker, sabe? Tentando garimpar as melhores ações, uma por uma. Hoje, abordagem totalmente passiva. Ele só investe em fundos de índice de baixo custo. Basicamente, fundos que só espelham o mercado como um todo. E a lógica por trás dessa mudança é muito forte. Pensa comigo, se dá para atingir todos os seus objetivos financeiros só com o retorno médio do mercado, por quê, mas por que mesmo, correr o risco gigantesco de tentar ser o melhor de todos? Nessa tentativa, a chance de acabar sendo um dos piores é enorme. Então, a estratégia de investir em fundos de índice não é sobre ser um gênio do mercado. É simplesmente sobre não cometer erros graves, sobre evitar um desastre. E tudo isso nos leva para a conclusão principal de toda essa história. Não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica que funcione para todo mundo.
Sucesso com o dinheiro é, na verdade, encontrar o que funciona para a sua própria vida, para a sua realidade, para os seus objetivos. No fim das contas, a estratégia toda do autor se resume a 3 pilares bem simples. Primeiro, uma alta taxa de poupança. Segundo, paciência. Esses 2 estão no controle de qualquer um. E o terceiro, o otimismo de longo prazo, uma aposta de que a economia mundial vai continuar crescendo. É simples assim, mas é de uma força incrível. E para fechar, fica uma ideia final que é sinceramente libertadora. As pessoas tomam decisões com o dinheiro delas que, para quem está de fora, pode parecer loucura, mas essas decisões fazem todo sentido dentro do universo de cada um, com suas experiências, seus medos, seus sonhos. Uma decisão financeira não tem que fazer sentido para os outros, ela só precisa fazer sentido para quem a toma, porque no final das contas, ninguém é maluco.